Muito bem, estamos mais uma vez recebendo aqui em nossos estúdios nosso querido pastor Renato Vargas, ele que é lá da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e é pastor da Igreja Cristã da Aliança e, como todos já sabem aí, é um dos maiores blogueiros do Brasil na atualidade. Pastor Renato Vargas, bom dia, é um prazer recebê-lo mais uma vez no programa Consciência Cristã em Foco. Eu estou feliz em poder, pela quarta vez, estar aqui com vocês participando desse programa abençoado. Pastor Renato, até para situar os nossos telespectadores, o que significa ser um neopentecostal ou o que se caracteriza o neopentecostalismo? O neopentecostalismo, ele se caracteriza por um conjunto de doutrinas que se opõem às Escrituras. Ele é um conceito, ele possui um conceito de fé fundamentado na confissão positiva. A sua teologia foca especificamente na prosperidade. As suas canções são antropocêntricas e o seu Deus é o próprio umbigo. Pastor Renato, você acha que o neopentecostalismo tem sido salutar, tem feito bem à Igreja Evangélica Brasileira? O tempo vai dizer isso, né? Eu acredito que mais mal do que bem. Nós hoje, o Dr. Shed certa feita afirmou que nós temos no Brasil hoje 30 milhões de pessoas desviadas. E boa parte dessas pessoas desviadas são pessoas que transformaram-se em indivíduos gnósticos. Ou seja, pessoas que acreditam que Deus existe, mas que não sabem se é possível se relacionar com Ele. Na verdade, não conseguem entender ou vislumbrar ou compreender Deus como um Deus cognoscível. E essa apostasia se deve, em parte, aos conceitos equivocados pregados pelo neopentecostalismo quanto a quem seja o Senhor ou quais sejam as verdades bíblicas deixadas como orientação por nosso Senhor para cada um de nós. Então, eu acredito que na somatória dos valores e dos conceitos, nós temos tido mais prejuízos do que acertos e vitórias. Na sua opinião, quais os principais erros do neopentecostalismo? O primeiro deles é fazer do homem um tipo de Deus, ou um pequeno Deus. Porque na verdade é isso, né? Você se torna copartícipe de alguns atributos divinos. Então você decreta, você determina, você manda, você orienta, você declara, você decide, você define. Você, na verdade, se tornar quase que um pequeno ser divino. Se você falar isso para os neopentecostais, eles não vão concordar, mas na prática é exatamente isso que a gente vê. Segundo lugar, né, essa doutrina, esse comportamento espúrio de que a alegria maior está nessa terra. E uma das coisas que você vê entre os neopentecostais é que aquilo que eles pregam, aquilo que eles anunciam, acaba ofuscando aquilo que os escritores bíblicos, principalmente os apóstolos, nos desafiaram a ansiar com santa expectativa, que é o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Para que eu vou querer céu? Para que eu vou querer para viver com o Senhor na eternidade? Para que eu vou querer viver com Cristo para sempre se eu posso experimentar o céu na terra aqui? O senhor acha que esse movimento tem levado algumas pessoas a se decepcionarem com a igreja? Não tenho a menor dúvida disso. Porque o neopentecostalismo, além disso, ele é castrador, ele é despótico, né? Ele é monárquico. Então, quando o apóstolo, ou quando o profeta, ou o título que se tiver, porque agora a mania é inventar títulos, né? Quanto mais títulos, melhor, né? Quando esse cara fala alguma coisa, a palavra dele não pode ser questionada, ele é a voz de Deus, ele tem a nova revelação, e isso faz com que muitas pessoas se firam na caminhada e na jornada, né? Então, assim, eu acredito que o neopentecostalismo seja ou esteja contribuindo com mais de 90% daqueles que se tornaram desigrejados ou pessoas que foram feridas na caminhada cristã. Você acha que o neopentecostalismo, em algum momento, por não ter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, se assemelha ao liberalismo teológico? Eu acho que ele se assemelha mais ao catolicismo romano.
Existem algumas similaridades entre o neopentecostalismo dos nossos dias, o neopentecostalismo do século XXI, com o catolicismo romano do século XVI. Veja comigo. No catolicismo da pré-reforma, né, se vendia e se comercializava as indulgências. Hoje nós fazemos a mesma coisa. No catolicismo do século XVI, as quinquilharias eram vendidas. Quando se colocava uma moeda na latinha, tinha um ditado popular na época, no século XVI, dizia que uma alma saía do purgatório. Hoje em dia, mediante as ofertas e as oferendas através de dízimos, seja lá o que for, a proposta que se tem é que as pessoas vão ser extremamente abençoadas. Em segundo lugar, o catolicismo romano do século XVI afirmava, né, de que não somente a Bíblia era a regra de fé, mas que a tradição também. Né? A tradição dos pais da igreja, a tradição dos patriarcas. Hoje nós não falamos em tradição no neopentecostalismo, mas nós colocamos a experiência no mesmo par, ou no mesmo patamar, melhor dizendo, do que a tradição, ou do que as escrituras, no caso, como os católicos romanos faziam. Para os neopentecostais, o fato de eu sentir, de eu ter ouvido, de eu ter tido uma revelação, de eu ter enxergado alguma coisa, é tão importante quanto aquilo que a Bíblia diz. Em terceiro lugar, a gente vê isso através da liderança. Se no século XVI, quando o Papa, ou como ainda hoje quando fala ex cathedra, a sua palavra é irrevogável, é infalível, hoje os nossos apóstolos também agem dessa maneira. Né? Hoje os nossos apóstolos afirmam que quando eles falam, ou de que quando eles trazem um novo conceito doutrinário, aquilo que eles estão falando é inquestionável. E ai de você de questioná-los. Porque se você o questionar, você vai estar tocando no ungido do Senhor. E aí vem maldição, vem praga, vem todo tipo de palavras malditas que fazem com que o indivíduo viva dentro de uma redoma oprimido por esse sistema maligno. Então eu acho, pastor Euder e caros telespectadores, que nós nos parecemos muito mais com o catolicismo do século XVI. Né? E assim como nós tivemos uma reforma no século XVI, eu acredito que a gente precisa resgatar os valores da reforma nos dias de hoje. Aquilo que os reformadores defenderam, nós precisamos novamente defender, porque somente assim nós teremos um avivamento no nosso país. Que mensagem o senhor deixaria nesse momento para a igreja evangélica brasileira e também para as pessoas que se decepcionaram com o neopentecostalismo? Meus amados e queridos irmãos, voltem às Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, diz o salmista, e luz para o meu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. As Escrituras sagradas trarão remédio ao seu coração ferido. Volte a relacionar-se com a palavra. Faça da Bíblia sua única e exclusiva regra de fé. Né? E procure uma igreja que prime pela exposição das Escrituras. Procure uma instituição que não fica de blá 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 e conjugando o evangeliquez como ninguém. Aliás, os nossos pastores, eles são ótimos em conjugar o evangeliquez. Eles usam expressões que não produzem menor transformação. Procure uma igreja em que a palavra é valorizada, em que a palavra é pregada. Como dizia Calvino, a pregação da palavra é um meio de graça. E quando as Escrituras são pregadas, a vida, a transformação na vida de cada um, de cada indivíduo. Acho que o conselho que eu daria a você é não olhar para as decepções, não olhar para as frustrações, deixar com que a Bíblia e as Escrituras produzam alimento e remédio para a sua alma e retomar o caminho. Procure o caminho com C maiúsculo. Procure Cristo, procure servir a Cristo, procure buscar a Cristo numa igreja saudável e séria e que valorize as Escrituras de Deus. Deus abençoe.